Bem, isto tem sido uma viagem, porque foi com a Joana em 2014 que fundámos o Espato. Trabalhámos mais como grupo informal nessa altura, mas começámos a conceber as criações. Na altura, até ela estava no Brasil e eu estava cá, e começámos a trabalhar até a dramaturgia do texto do Off Medea, através de pensamento contrafactual, por internet. Era uma pré-pandemia, e nesse próprio texto acabámos por usar um texto que se referia à Arménia, sem sequer alguma vez saber, na altura, que iria à Arménia anos depois. Mas diz também qualquer coisa sobre... Nem me lembrava que havia um texto a referir à Arménia em 2014. Acho fantástico, ainda bem que fizeste a ponte. Eu só consigo perceber o percurso com o agora, e óbvio, não é? Mas a parte que eu acho interessante pensar neste percurso tem a ver com os recursos que nós usamos, que o Pedro ainda continua a usar nas criações dele, que acabam por ligar a primeira coisa que nós fizemos, e acho que tem muito a ver com uma ideia de risco, de imprevisibilidade, de interseção entre realidade e ficção, uma provocação em palco que sempre nos propusemos. E o que eu acho que me serve como memória e como uma coerência que o trabalho foi ganhando até hoje, é perceber que ainda hoje são recursos que nós usamos, e mesmo eu já não... O Espato Bravo, ou seja, oficialmente falando, eu vou integrando algumas das criações, mas o Pedro tomou esse lugar da criação, e aquilo que me como é que eu ia te explicar isto? Aquilo que me... Que te interessa, que te puxa. Que me interessa, sim, a força que isto para mim tem, que eu reconheço reconhecimento no sentido de, ok, há uma linha que temos vindo a seguir, isto interessou-nos desde o início e continua a ser usado. Como artista, é bom começar a identificar quais são os nossos instrumentos, os nossos mecanismos, porque acabamos por ter uma vibração que tem uma continuidade, e eu acho que é isto que nos dá uma certa identidade. Na verdade é isto. Acho que a nossa identidade artística vai sendo criada a partir destes dispositivos que eu reconheço que são usados desde o início, e que parte muito desta provocação em cena, de confundir um bocado o que... Agora vou-me repetir, pronto, o que é a religião e a realidade. E que acaba por também juntar um bocado este lado do teatro e da performance, que é uma coisa que tu continuas sempre a convocar constantemente. Pronto, e é isto que me deixa satisfeita de perceber que há um percurso, e o percurso não se descola desde o início, não é uma coisa diametralmente diferente do primeiro projeto que fizemos juntos. Eu vou só aproveitar já agora, eu que sou a segunda mulher, queria acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é importante também, e que, portanto, eu entro posteriormente, oficialmente, no Espato Bravo. Vim sempre a acompanhar o trabalho da Joana e do Pedro como grupo informal, e sempre me interessou todas estas questões que a Joana está aqui a levantar, a questão da imprevisibilidade, a questão da ligação aos vários tipos de dispositivos que se usam em palco, essa ligação meio intermitente entre o que está fora e o que está dentro do palco, etc. Essa confusão, isso foi sempre aquilo que eu mais gostei no trabalho deles, e esse risco que assumem a toda a hora. Mas eu acho que, entretanto, o Espato Bravo integraram uma coisa que eu acho que também transformou o Espato no que ele é hoje, que é esse global, essa ligação a todos os outros artistas, a esta comunidade de artistas que existem. Ou seja, o Espato Bravo, neste momento, é não só este grupo, mas são os vários artistas que estão sempre connosco. Aqueles que fazem parte do grupo, que por vezes estão noutras produções, que estão noutras criações, que fazem parte aqui e que são parte desta identidade que os Espato, entretanto, criaram. São parte fundamental da criação, dessa experimentação, desse risco que se assume em cada produção. Por vezes somos 5, por vezes são 20, por vezes são happenings, por vezes são site-specific. E, portanto, eu acho que o Espato transformou-se nesta coisa muito mais global, muito mais
com muito mais gente, e eu acho que isso é também uma parte importante da identidade do Espato. Queria acrescentar aqui que houve aqui um pormenor muito importante de uma pessoa, que é o Miguel Stichini, que numa das teses de mestrado que ele desenvolveu, em que se referia a financiamento, mas muito à ideia de artista nómada, na altura proporcionou uma residência artística no norte de França com um coletivo que era o Nomad Ways, em que se juntava pessoas de filosofia, sociologia, jornalismo, artes plásticas, cinema, fotografia, de vários países, mas também da região da Europa, mas também da região do Cáucaso, daí na altura conhecer 2 pessoas da Arménia, com 30 dias seguidos, sempre a produzir, sempre em brainstorming e a perceber que, ok, nós conseguimos ligar várias estruturas e pontos de outros países, sem estar sempre dependente de grandes estruturas, e com microestruturas conseguimos criar trabalho com pequenas coproduções que se vão criando, nem que seja em termos de residência, para posteriormente se criar outros trabalhos. Porque foi nessa residência de 2016 que até 2019 fui estando sempre em contacto com Lilith Stepanian, da Arménia, para perceber quando seria possível então encontrar um projeto. E eles, como tiveram depois também uma revolução em 2018 que permitiu uma maior abertura política e de política cultural, na altura o próprio Ministério cedeu este apoio para convidar 3 artistas de 3 países para poderem ir lá desenvolver trabalho. E acredito mesmo que esta junção, principalmente de estruturas independentes, de várias cidades do nosso país, de outros países, ajudam a criar um bolo para criar uma rede sustentável de financiamento para que os projetos possam acontecer sem termos que estar sempre necessariamente a aguardar o espaço físico e o espaço temporal no espaço institucional para poder trabalhar. E aí procurar espaços não convencionais é muito importante, e é importante que também haja aqui um investimento, quando se fala de políticas culturais, de então dar recursos a esses espaços não convencionais para que eles fiquem legais para se poder apresentar espetáculos, porque muitos deles às vezes faltam condições para se poder fazer, porque neste momento, por exemplo, uma data de companhias vão ter uma data de trabalhos para apresentarem neste país, até o final do ano. Tem que haver espaço físico, e há uma ideia que tendo sempre de início a contrariar, que é a ideia dos 2-3 dias de espetáculo. Isso é uma ideia que para mim, se isso continuar a ser, não me apetece fazer mais teatro. Portanto, mesmo com esta produção, nós com o Teatro Viriato criámos esta coprodução a partir do Teatro Viriato, mas já com a ideia de que em Lisboa faríamos, e falando muito abertamente, de 2 semanas à bilheteira, como iremos fazer para poder, ou seja, com essa coprodução, podermos dar um eco ao trabalho que estamos a fazer também, e não se esgotar apenas nos 2 dias de apresentação, porque assim não é só o lugar o que é que fica de memória, mas que a reverberação é que existe na sociedade e com as pessoas, com as artes performativas, se elas não têm tempo de as ver. Por 2 dias não é possível. E pelo menos isso é uma luta, eu sinto, constante de se fazer, e questiono no próprio trabalho e na escrita que vamos fazendo. Quem é que nos domina? Se já são as leis do marketing que nos estão a dominar a nós já estamos a tentar dominá-las a elas, se isso depois é integrado na dramaturgia que vamos criando. Pronto, também é uma das questões que ficam sempre aqui na cabeça. É a salvação, é o amor, a salvação é o amor, mas é a salvação, o amor, mas é quase como ao climate change. A dada altura estamos num ponto de não retorno. Portanto, para continuar e para não se chegar a esse ponto, é importante que existam condições para se poder produzir. E a inquietação, é mesmo a inquietação. Isto aqui é um tema eterno, não é? O que é que nos leva a gerar isto? Mas eu gosto de pensar que o conteúdo e a forma que vamos estabelecendo estão muito coladas. E esta própria urgência, o Pedro tem estas questões de produção, que são questões políticas, de não fazer 2 ou 3 espetáculos, e esta vontade de fazer, este risco acaba por ser... São 2 formas de estar, porque este risco é o risco que está em cena e, ao mesmo tempo, também é um risco conceptual de nós, de repente, vamos nos atirar para 2 semanas à bilheteira, na casa do capitão, porque queremos fazer, e é uma característica que eu lembro desde o início. Nós começámos a fazer coisas com 0 financiamento e tirávamos dinheiro nosso
para depois tentar recuperar esse dinheiro através da bilheteira. Nós saímos sempre a zero e nós ficávamos felizes, saímos a zeros, conseguimos não sair deste projeto no negativo. E isto nota-se em palco, este risco, este sítio de bora arriscar, bora tentar mais um bocado, vamos dar mais um passo. E é sempre uma sensação do inacabado, que eu acho que se caracteriza, estas criações acabam por ter um lado inacabado. E eu às vezes penso sobre isto, que isto nunca está muito acabado, isto está sempre em um lugar quase de exercício de o que é que vai a seguir, porque nós também às vezes não sabemos em cena e provocamos nesse sentido, não é assim tão improvisado, é uma disposição, uma predisposição que nos vamos, temos aqui uma... É a performance se dilui no teatro e o teatro na performance, acreditando também que cada um... Acreditando também que a performance se dilui no teatro e o teatro na performance, como se cada uma não conseguisse sobreviver por si só, tanto pelos lives de espontaneidade, mas também pela prática que há na repetição. Se conseguirmos aliar a repetição de cenas e de partituras que são trabalhadas a momentos em que existam uns buracos negros para a improvisação, isso dará sempre coisas novas de pesquisa e de informação, de trabalho. Mas, respondendo à tua pergunta, o que é que nos leva a criar? Eu acho que tudo. Ou seja, nós temos um colega que está, provavelmente toda a gente saberá, não é? Um artista está sempre a trabalhar. E é verdade, faz parte da nossa identidade. Portanto, tudo nos leva a criar. Chega a ser um bocado enervante para quem vive à nossa volta, mas tudo, porque de facto parece que há pequenas coisas que nos transportam, parece meio criativo. E isso chega a ser cansativo, por um lado, não é? Porque há ideias a sair a toda a hora. Assustador também, porque há que as organizar e tentar perceber o que é que poderemos agarrar. Mas, por outro lado, é ultra estimulante, não é? E acho que a questão é exatamente essa. Tudo nos leva a criar, diria. E acrescento esta ideia do inacabado, sim, que ficou assim no parênteses há bocado, eu acho que é a nossa vida, porque o dia em que sentirmos que está acabado é morte. E eu acho que nós fazemos isto porque nos sentimos, é viver, sim, e é precisarmos estar vivos. Porque o dia em que em cena for tudo muito bem feitinho e for um teatro muito rigoroso e muito limpinho, eu acho que seria a nossa morte. Acho que seria tal processo acabado, com bainha e tudo. Quer dizer, não há uma linha de fora. E, portanto, eu acho que isto acaba por ser um escape à morte, que é um tema eterno e transversal. Há morte nesta dimensão, por aí dizer, porque de facto é a salvação e é aproveitarmos e dar ao serviço para quem nos vê ou para quem coabita connosco o espaço performativo, o melhor e o pior de nós, transformado em texto, transformado em ação performativa, porque é isso que nos move e faz continuar, desculpa, perdi outro, que nos faz continuar a respirar e mesmo. Partindo por aí, foi exatamente dessa residência em 2016, em Bernin-Pontieu, em França. Comecei em contacto com a Lilith Stepanian, que tem uma organização que é Today Art Initiative, na Arménia, e fomos sempre falando desta ideia de poder criar um documento, vídeo, em 3 regiões, que ela acabou por se chamar uma residência rural na Arménia. Então foi este primeiro programa que ela abriu. Primeiro estivemos em Tallinn, que era uma cidade com cerca de 8.000 habitantes, depois em Björken, que é uma pequena vila com 300 habitantes, e ainda tivemos espaço para poder estar em Yerevan, na capital, e onde se sente a grande diferença entre campo e capital. Daí, tanto ela como outra artista que eu conheci, que era a Susana Guillemirian, crítica de arte, são 2 artistas bastante feministas e nesse sentido considero-me também um feminista e eu adoro poder trabalhar com as mulheres que trabalho e com o empoderamento que elas dão no trabalho que dão, porque a mim sempre foi uma questão que me fez confusão, desde sempre. Não suporto ver uma mulher a ser maltratada ou outro ser humano ser maltratado, mas também não acredito na supremacia sexual de um lado ou do outro. Esse equilíbrio tem que se ir encontrando na forma como coabitamos. Portanto, daí quis ligar também com o trabalho da Cindy Sherman, que levanta bastantes questões sobre a estranheza, o grotesco e o insólito. E esse texto começou a ser criado a partir de figuras borderline, nesta dicotomia entre linhas de fronteira e
e de limites físicos e psicológicos, não querendo dizer que é patologia, mas que por aí caminha em termos de comportamentos físicos e de movimentos que acaba por acontecer de cada uma das figuras. Quase como se para nós podermos viver a dada altura, temos de estar sempre a projetar as nossas frustrações no outro, para que haja uma limpeza, para que o outro consiga depois guardar essa frustração, deposite no outro também, e vamos partindo nesses diálogos numa narrativa não linear. Estamos acreditando que estamos aqui entre as realidades, né? A realidade arménica que vem através do vídeo, realidade física performativa, mas numa realidade de sonho que, apesar de toda esta densidade e de todo este tipo de situações que nos atormenta, seja a partir de crises familiares, crises pessoais, crises políticas, de países, os nossos e os outros que não estamos lá, isso nos pode fazer explodir e há uma frase... Uma frase de espetáculo bom que queria agora citar, mas não estou a conseguir lembrar, que é da que a Susana diz à altura do... Bem, eu já não sei se sou eu, não sei se quer ser eu, já não sei se me importa a mim, a imagem que é projetada minha nas redes sociais, ou se sou eu que estou a ligar para ela. Porquê? Porque qual é a real percepção que nós temos ou a distorção que temos a partir das redes sociais, estando em qualquer outro país? É a ideia de que estamos sempre lá só por estar a ver num telemóvel, mas fisicamente não estamos lá. E essa ideia fácil de que o scroll de o telemóvel nos faz conectar com algo é por vezes um bocado perversa. Sim, encontrei uma coisa fantástica, que é eles terem ensino gratuito para todas as crianças de dança, de música e de artes plásticas com escolas variadas quando saem dos estabelecimentos de ensino primário ou básico, que era uma coisa que se calhar nós olhamos para estes países que não conhecemos tão bem e poderíamos implementar cá, porque eu acredito mesmo que com o estímulo artístico a qualquer uma das pessoas que não tenha necessariamente que se profissionalizar nas artes, isso a fará libertar todo o tipo de frustrações que tem à volta e que desenvolva outras coisas do lado mais lúdicos para também estar melhor em sociedade, vá. Foi uma das influências que me ficou muito marcada quando fiz o curso de artes plásticas, o primeiro ano, não fiz o curso, frequentei o primeiro ano de licenciatura na ESAD das Caldas da Rainha em 2008 e a forma como ela explora este lado da mulher, os arquétipos femininos, as figuras que ela evoca do cinema norte-americano, anos 70, anos 80, e isso dá para colocar essas figuras nos dias de hoje e desconstruir. E depois há aqui uma parte muito importante, é que uma das coisas mais engraçadas da Arménia é que nós parecia que estávamos ali em tempos completamente diferentes, mas no mesmo espaço físico. Carros do tempo da União Soviética, carros produzidos nos anos 2020, então coloquei algumas imagens da Cindy Sherman como base para nós os quatro, para poder, a partir daí, ir também a várias décadas do trabalho dela, mas do universo imagético que vi na Arménia também. Portanto, nós vamos ver uma viagem, nós vamos testemunhar uma viagem concreta, real, no plano da realidade, vamos também testemunhar uma viagem completamente subjetiva do que se passa dentro do fazedor e da pessoa que inventa isto e que experienciou, e acaba por ser uma outra viagem, uma viagem que passa por coisas menos concretas, e a nossa viagem, que é a viagem deste palco, e que ainda é outro plano, que é o tal plano da performance, do imprevisível, da direção em tempo real, de provocações que são feitas em cena e que nos tiram um bocado o tapete. Portanto, acho que esses três planos que vão estar aqui é um bocado o que se verá nesta peça. Sim, afetou. Por um lado, teve coisas muito, muito positivas. Ou seja, o facto de não termos tanta coisa a distrair, como todo parte lúdica da nossa vida ficou um bocadinho paralisada, não é? A pessoa acaba por se concentrar mais no que tem que ser concretizado, e isso acho que é bom, não é? Portanto, criou um certo foco e prazos e vontade de colocar por escrito e de avançar. E isso é bom, não é? Por outro lado, em termos de ensaios, torna a coisa um bocadinho mais complicada. Nós até fizemos algumas coisas por Zoom,
se bem que neste tipo de processo mais experimental torna-se quase só bater texto e acaba por perder depois um bocadinho a frescura e, portanto, sentimos um bocadinho frustrados com essa parte tecnológica. No nosso tipo de processo não funciona tão bem. Dá para irmos acertando outras coisas, com certeza. E também afetou no sentido em que todos nós tivemos que nos desdobrar, não é? Em milhões de outras coisas para fazer com que o nosso trabalho fosse concretizado, para nos conseguirmos encontrar, para fazer com que fosse possível esse encontro, e isso foi muito mais overwhelming com esta pandemia, não é? Foi um bocadinho assustador, penso que para toda a gente, mas acho que nos deu também essa confiança de que o que é que queríamos fazer. Não é? E, portanto, isso acho que também foi fundamental. Olha, nós queremos mesmo estar aqui, nós queremos mesmo este encontro, é mesmo contigo que eu quero estar casada. E acho que isso é importante. Acho que isso foi muito importante. Sim, e depois no próprio texto, da dor à luz, do momento mais queda livre até ao momento de olhar mais para cima e acreditar que isto é possível, o texto acaba por ter isto de forma implícita também, porque foram várias fases ao longo de... Acho que fico por aqui nesse sentido. Nós teríamos estreado a 9 de Abril. 9 de Abril ou isto é as Três Irmãs? Eu confundo. 9 de Abril. E por isso, só o facto das coisas estarem em constante adaptação, readaptação, adiamento, isto, claro que transforma as nossas vidas em absoluto. Mães de filhos, a Susana também com filho, outras peças, outros projetos, e por isso eu acho que o que marca é aquilo que tu estavas a dizer, realmente, é preciso querer muito. E não é vitimização nenhuma, é bom, isto dá-nos ainda mais garra. Acho que isto é forte, porque para acontecer temos que querer muito. E vejo muita gente com toda a legitimidade que vai deixando projetos para trás, porque simplesmente não é possível. E isto implica uma enorme dose de sacrifício e, mais uma vez, é o que nos faz querer estar vivos e fazer. Um estímulo e sério desde a primária, desde a pré-primária, para que quando volta a existir 2 horas por dia de atividades extracurriculares de teatro, desde que foram reduzidas para uma, os professores não conseguem estabelecer o mesmo tipo de trabalho que tinham com os alunos, o trabalho fica ainda mais precário para as pessoas, mas os alunos também perdem porque não têm um professor contínuo. Acho que começar a estimular logo da pré-primária e na primária, mas investindo com mais horas, dando condições aos professores e aos alunos de terem um trabalho mais coeso, é o que nos fará sentir mais estimulados para ver, porque depois não é só fazer teatro, é para ver teatro, e nós precisamos também de quem queira ver o trabalho artístico, e então estimulados, acho que é mesmo na política de educação. Sim, eu diria que esse também é um dos pontos fundamentais que me faz ligar ao Pedro tão bem, não é? Que é essa necessidade que eu penso que o ser humano tem de estar ligado à área criativa, seja ela qual for. Esse desenvolvimento criativo permite-nos coisas extraordinárias na nossa vida, seja emocional, profissional ou o que seja. E, portanto, eu desejo muitíssimo que finalmente exista uma política direcionada para esta evolução governamental. Penso que era fundamental para todos, não só para nós, artistas, mas sobretudo para os miúdos. E mais, eu acho que a cultura tem que ser vista de uma forma muito mais séria pelos nossos governantes, claro, tem que ser vista de uma forma equitativa em relação a outras áreas do desenvolvimento económico do país, e que passa, a base, obviamente, que passa pela educação. As pessoas têm que ir ver desde nós, temos de criar uma forma das pessoas terem acesso a isto, sem ser pretencioso. Ir ao teatro não tem de causar medo, como ir à ópera. A gente acha que a ópera é só coisa para burguês. Não, temos que desburguesar a arte rapidamente, levar os miúdos, porque depois é um passo que leva gerações. E levar isto muito mais a sério. Temos que ser levados muito a sério, até porque eu comecei a notar com estas questões todas dos apoios, houve coisas graves que aconteceram, que todos nós sabemos,
Mas há um aproveitamento da nossa ingenuidade, da ingenuidade geral do artista. Por isso nós artistas também precisamos de sair um bocadinho dessa ingenuidade. Exigir mais. Mesmo que isso às vezes retira-nos o tempo para criar, porque nós temos que ler muito, nós temos que ver muita coisa, nós temos que ver muitos filmes, nós temos que nos cultivar, e são horas e horas de trabalho. E temos que também ser políticos, temos que ser muita coisa ao mesmo tempo. Por isso é preciso olhar para nós com seriedade. E perceber que o nosso tempo tem que ser dedicado à arte e que às vezes somos ingênuos em determinadas áreas. Nós não sabemos determinados artigos da Constituição. Não sabemos. Eu não. E pronto, acho que precisamos de uma proteção e de uma solidariedade real de quem perceba do assunto. Sim, porque temos que ser levados a sério. Mas para isso também temos que exigir que nos levem a sério. É verdade. Portanto, é um trabalho das duas partes. Nós realmente precisamos de sair desse sítio de ingenuidade. Mas precisamos de apoio, obviamente. E investir mesmo nesta ideia de que, ok, há esta produção, vamos lá fazer 2, 3 dias. Não, vamos todos barrar o pé, não é só 2, 3. Eu percebo que há trabalhos que se assuma, só que da parte de comunicação se diga que não vai haver espectadores. Vamos arriscar. Não se tem que ter medo de ter casas grandes que estejam se calhar vazias numa segunda semana, mas temos que arriscar para dar tempo ao público de saber que existem sequer os espetáculos. Porque senão passam 5, 10, 20 anos e as pessoas nem sequer sabem que trabalho está a ser feito por aqueles grupos de trabalho. E isso é que acho que não pode ser mesmo. Pronto, é uma sugestão. Muito obrigado às três. Obrigada, Pedro.